Transformada de Laplace. Temos aqui a forma compacta, né, da transformada de Laplace, né, que é representada por esse L maiúsculo, abre chaves, f de t, fecha chaves, igual a uma função f de s. Ou seja, o que quer dizer isso? A transformada de Laplace é um artifício matemático, né, que transforma, né, uma função f de t qualquer numa função f de s. Ou seja, transforma uma função numa variável, de uma variável t numa variável s. Essa aqui é uma ferramenta muito útil nas engenharias e principalmente na engenharia elétrica. Temos aqui então 3 exemplos onde vamos aplicar essa regra, né, da transformada de Laplace. Só que para resolver isso aqui nós temos que usar a tabela. Temos aqui a tabela com 7 transformadas de Laplace. Neste vídeo a gente vai trabalhar com essas duas primeiras só. A transformada de 1, da constante 1, que é igual a 1 sobre s, e a transformada da variável t elevado a uma constante n qualquer, que é igual a n fatorial sobre a s elevado a n mais 1, onde esse n é um número, né, uma constante, de 1 até infinito. Então vamos fazer aqui, no exemplo 1. No exemplo 1 nós temos aqui a função f de t, né, que é igual a 3. Então, aplicando, como na tabela não existe a transformada da constante 3, somente a transformada da constante 1, nós vamos fazer aqui, ó, só separar essa função. Então vai ficar f de t é igual, né, a 3 vezes 1. E aqui eu posso aplicar a propriedade de linearidade, né? Ou seja, eu posso separar aqui, como o 3 não existe na tabela, ele vai ficar fora da transformada, né? Então aqui, aplicando a transformada. Então, a transformada dessa função f de t, né, abre chaves, aqui, vai ser igual, como o 3 é uma constante, fica fora, né, da transformada, faço a transformada da função u, porque essa existe na tabela, né? Essa eu tenho na tabela. Então é só pegar aqui. Transformada de 1 é 1 sobre s. Ou seja, a transformada de f de t, que é essa função 3 aqui, é igual a uma função f de s, né? Igual a 3 vezes a transformada de 1. A transformada de 1 a gente sabe que é 1 sobre s. 1 sobre s. Ou seja, essa aqui já é a resposta. A transformada da função f de t igual a 3 é igual a 3 sobre s, ou 3 vezes 1 sobre s. Aqui temos o exemplo 2, nós temos aqui a função f de t igual a 5 vezes t. Nesse caso a gente vai ter que usar a regra 2 aqui, onde cai que t é elevado a uma variável qualquer. Então vamos separar primeiro aqui. Então, com o 5 constante, que nem no caso anterior, não vai interferir na transformada, né? Ou seja, então aqui, aplicando a transformada. Então, a transformada da função f de t, que é igual a 5t, igual a 5 vezes, né? O 5 não interfere em nada, vezes a transformada de t. Só que a transformada de t, tem que lembrar aqui, ó. Quando eu tenho uma variável sozinha, temos que lembrar que o expoente aqui é 1, né? Ou seja, cai nesse segundo caso aqui, ó, t elevado na n. T elevado na n, só que como aqui o n é igual a 1, é só aplicar aqui essa regra aqui e está pronto. Então, a transformada de f de t é igual a f de s, né? Fzão de s, né? O f que está maiúsculo. É igual a 5, né? Baixei o 5, não fiz nada. E a transformada de t na 1. T na 1 cai nesse segundo caso, t na n. Nesse caso, n igual a 1. Vai ser igual a n fatorial. Então vai ser igual a 1 fatorial sobre o que diz aqui? Daí depois é sobre s, n, nesse caso n é 1, mais 1, né? É o que diz a regra aqui. Então só resolvendo aqui está pronto esse segundo exemplo. Então f de s vai resultar em 5, né, vezes 1 fatorial é 1, então vai ficar 5 sobre s elevado a 1 mais 1. Então, vai ficar 5 sobre s ao quadrado. E essa aqui é a resposta do segundo exemplo aqui, né? f de t é igual a 5 vezes t. Agora, o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, também não podemos aplicar a linearidade. Temos 3 termos aqui, né? f de t é igual a menos 4t vezes t quadrado, mais 16t, mais a constante 9. Novamente, é só aplicar. Aplicando a transformada. Então, aplicando a transformada de Laplace na função f de t. Vai ficar igual. Aqui o menos 4 é constante, não interfere na transformada, então deixa ele sozinho na frente.
Agora tem que aplicar a transformada no t ao quadrado. Fazendo a transformada de t ao quadrado. Né? Mais aqui. Mais 16. 16 é constante, também não vai interferir na transformada. Então deixa o 16 na frente. Vezes t. A transformada de t temos que fazer, né? Existe na tabela. Mais 9. Como 9 é uma constante, né? Também não vai interferir. Deixa o 9 sozinho. 9 vezes 1, então tem que fazer a transformada de 1 aqui, né? Agora é só ver na tabela essas transformadas aqui e está resolvido o problema. Então, transformada de f de t vai resultar em uma função f de s, né? Aqui o menos 4 não vai interferir em nada, então deixa o menos 4 na frente. Agora nós temos aqui, ó, transformada de t ao quadrado, cai no segundo caso, t na n. Só que o n aqui, nesse caso, é 2. Então a transformada de t ao quadrado vai ficar 2 fatorial, né, sobre s elevado a n mais 1. Como nesse caso n é igual a 2, 2 mais 1, né? Pronto. Somado, né? Somado ainda, temos 16 transformada de t. 16 é uma constante, deixa na frente, vezes a transformada de t. Cai nesse segundo caso aqui, novamente. Como não tem nenhuma variável aqui em cima, né? A gente sabe que é 1. Então, a transformada de t na 1 cai nesse segundo caso. Como n é igual a 1, vai ficar 1 fatorial sobre s, né? S elevado a n, que é 1, somado com 1 ainda, né? Tá aqui de onde eu tirei. Mais ainda, temos um 9 ali sozinho. Então é 9 vezes... A transformada de 1, a gente já sabe aqui na tabela que a transformada de 1 é 1 sobre s. Então a transformada de 1, então vai ficar 9 vezes 1 sobre s. Agora só resolvendo aqui, tá resolvido, tá terminado esse vídeo. Então f de s vai ficar igual menos 4 vezes 2 fatorial, né? 2 fatorial, né? Vai ficar assim, menos 4 vezes 2 fatorial é 2. Então, fatorial, né? Tirar o fatorial é 2 vezes 1, né? Sobre s elevado a 2 mais 1. Vai ficar s ao cubo. Somado ainda com 16, 1 fatorial. 1 fatorial é 1, então vai ficar 16 sobre s elevado a 1 mais 1 vai ficar s ao quadrado. Mais aqui 9 vezes 1 sobre s é a mesma coisa que 9 sobre s. Né? Agora só resolvendo aqui, ó, esse 4 com esse 2 e está terminado o problema. f de s igual menos 4 vezes 2 vai ficar menos 8 sobre s ao cubo somado com 16 sobre s ao quadrado mais 9 sobre s. E está resolvido aqui esse primeiro exemplo sobre transformada de Laplace.